Capítulo 10. Desejar não basta. A única maneira de vencer a intimidação é perdendo a sua vida. Boas intenções não bastam. Pedro queria mostrar que podia ser leal mesmo se isso significasse a morte. Mas a força desse desejo não era suficiente para mantê-lo. O medo em seu coração venceu o seu amor pelo Mestre. Jesus tratou deste assunto diretamente depois de sua ressurreição. O capítulo 21 de João nos diz que Jesus apareceu aos seus discípulos e preparou peixe e pão para o café da manhã deles. Então, ele perguntou a Pedro 3 vezes: Tu me amas? Nas duas primeiras vezes, Jesus usou a palavra agapau, que enfatiza a ação envolvida com amor. Mas Pedro respondeu todas as vezes com a palavra grega philéu. Esta palavra limita-se aos afetos ou sentimentos de amor, independente de ação. Pedro entristeceu-se quando Jesus interrogou-o pela terceira vez. Nessa terceira vez, Jesus usou a palavra philéu. Jesus reduziu o amor em questão ao nível do afeto em lugar da ação. Frustrado, Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. João 21:17. Querendo dizer, tu sabes que tenho afeto por ti. Jesus começou perguntando essencialmente: Você me ama o suficiente para renunciar à sua vida? Isto ilustra o amor descrito pela palavra agapau. Pedro respondeu verdadeiramente e humildemente que o amor dele era um amor emocional ou afetivo. Lembre-se, ele havia acabado de negar Jesus. Ele reconhecia as suas próprias fraquezas. O seu amor afetivo somente não era forte o bastante para que ele renunciasse à sua vida. Finalmente, Jesus perguntou a Pedro: Você me ama afetivamente? O motivo. Jesus sabia que agora Pedro era um homem quebrantado, que ainda não era capaz do amor agapau. Querendo explicar a Pedro o que ele queria dizer, quando o questionou das duas primeiras vezes, Jesus disse: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. João 21, 18-19. Creio que Jesus estava dizendo a Pedro: Você falhou antes na força do amor afetivo, mas está vindo o dia em que você enfrentará o seu maior medo e será vitorioso na força do amor aperfeiçoado. Até aquele ponto, Pedro havia amado dentro do máximo da capacidade humana, mas aquilo havia falhado. Desta vez, enquanto Pedro seguia Jesus, ele seria equipado com o amor agapau. Esse tipo de amor não nasce do desejo do homem por ele, mas é derramado em nossos corações pelo Pai. Romanos 5:5. O amor de Deus, ágape ou agapau, não tem medo de morrer pelo outro. Jesus encorajou Pedro, dizendo a ele que quando enfrentasse a prensa novamente, ele sairia vitorioso e poderia cumprir o que havia votado anteriormente na sua presunção. Ele morreria antes de negar Jesus. Com as garras do medo e da intimidação soltas, Pedro seria um homem transformado. Deus faz isto em nosso benefício. Ele nos fortalecerá quando formos intimidados. Ele permitirá que enfrentemos aquilo que tememos por vezes seguidas, até sermos vitoriosos.
Quando chegarmos ao fim da nossa força, clamaremos pela força dele. Nesta força, não podemos falhar, porque o amor nunca falha. 1 Coríntios 13:8. Deus não quer que fujamos das nossas áreas de fraqueza. Ele quer que as enfrentemos destemidamente. Por favor, retire isto. Paulo sabia muito bem disso e, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 2 Coríntios 12:7. A palavra para mensageiro em grego se refere a um ser angélico. Ver a concordância de Strong. Creio que este versículo se refere a um anjo mau que Satanás enviou para esbofetear Paulo. Esse ser atiçava problemas para Paulo por onde quer que ele fosse. 2 Coríntios 11:24-27 relata alguns dos problemas encontrados por Paulo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Em todos os lugares onde pregava, ele sofria intensa perseguição pelo Evangelho. Cadeias e tribulações esperavam por ele em cada cidade. Ele foi chicoteado, espancado com varas, apedrejado, sofreu naufrágios, foi roubado e muito mais. Então, ele foi falar com Deus a respeito. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 2 Coríntios 12:8. É compreensível que ele quisesse estar livre dessa resistência e perseguição. Deus respondeu: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9 ARC. Na essência, o Senhor estava dizendo: Paulo, não me peça para remover estas coisas, mas em vez disso me peça que a minha graça e a minha força o ergam acima das coisas com as quais você não consegue lidar. Paulo, onde não há obstáculos, não há necessidade de poder. A vitória só pode acontecer onde há batalha. Quanto maior a batalha, maior a vitória. Um verdadeiro soldado não foge do conflito, mas corre para ele. No calor da batalha, não é hora de pedir a Deus para nos tirar da guerra. É hora de orar pela sua graça para que possamos triunfar nela. Deus é glorificado quando enfrentamos algo impossível de vencer na nossa força humana. É neste momento que a sua força repousa sobre nós para que todos vejam. A graça de Deus vence todo medo e obstáculo que enfrentamos. Anime-se com algumas exortações de Deus. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2:14. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 35 ao 37. Um conquistador enfrenta a oposição e a vence, levantando-se vitorioso em meio às batalhas. Paulo tomou posse disto e a sua ansiedade foi transformada em esperança. Ele escreveu: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 ao 10, NVI. Observe que ele diz: regozijo-me. Com que frequência vemos as pessoas se regozijando nos insultos, nas necessidades, nas perseguições ou nas angústias? Só uma pessoa que está escondida em Cristo, Gálatas 2:20, pode ter prazer em tais coisas. Ela é alguém que vive para exaltar a Cristo. Paulo sabia que podia confiar na graça de Deus para sustentá-lo até que Cristo fosse engrandecido. Paulo amava mais a Jesus do que sua própria vida. Ele estava preparado para morrer e estava mais desejoso de viver para ele. Veja atentamente sua carta aos Filipenses. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1:20. Não importava para Paulo se ele ia glorificar a Cristo pela vida ou pela morte. Só importava que Cristo fosse glorificado. Paulo não estava se referindo a uma morte nas mãos da enfermidade ou da doença. Jesus levou isso por nós na cruz. A enfermidade e a doença não glorificam a Ele. Acreditar que glorificamos a Jesus morrendo de enfermidade é tão errôneo quanto crer que Jesus seria glorificado se morrêssemos no cativeiro do pecado. Ele levou ambos na cruz. Isaías 53, 4 ao 5. O Salmo 103, 2 ao 3 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Como podemos ver, Paulo não está falando de doença ou enfermidade. A nossa atitude deve ser: Senhor, seja como for que sejas glorificado, faz como queres, mas o diabo não fará o que ele deseja. O amor sem egoísmo de Paulo gerava uma ousadia que nenhuma intimidação podia penetrar. Veja novamente Filipenses 1:20. Mesmo sabendo que iria enfrentar perseguição e ameaças em cada cidade, ele seguiu em frente. Ele não temia nenhum homem. Paulo compartilhou com os presbíteros de Éfeso. E, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Atos 20, 22 ao 23. Uau! Que palavra profética! Imagino quantas pessoas hoje em dia correriam de um lado para o outro por causa de uma palavra como esta. Elas não iriam querer ouvir este tipo de profecia. Todos nós queremos ouvir coisas boas, mas Deus também nos adverte quanto a dificuldades para nos dar esperança e coragem. Paulo fortalecia os novos convertidos dizendo a eles: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22.
Imagino como reagiríamos se recebêssemos uma palavra profética dizendo que perseguições e oposição esperam por nós em cada lugar para onde fôssemos. Naturalmente, não estou dizendo que todas as vezes que recebemos uma palavra que procede verdadeiramente de Deus, ela deve ser dessa natureza. O problema é que muitas das palavras que são dadas encorajam as coisas erradas nas pessoas que as buscam. Elas são palavras boas e confortáveis sobre como as pessoas prosperarão nos negócios ou no ministério, e como tudo irá bem com elas. Em geral, as pessoas terminam buscando e servindo a Deus apenas pelo que Ele pode fazer por elas. O amor delas ainda não está interessado em engrandecer a Deus, seja pela vida ou pela morte. Observa a resposta de Paulo à palavra profética sobre cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. A chave para a ousadia de Paulo é que ele não considerava sua vida preciosa. Ele também entendia que o plano de Deus para sua vida incluía enfrentar provações e perseguições. O amor dele por Jesus era maior do que o amor dele pela própria vida. A vida de Paulo aponta para o segredo de se completar a carreira. Entregue a sua vida e tome a vida de Cristo. Muitas vezes isto significará que entregamos o que é confortável e tomamos o que é desconfortável, a cruz. Você tem certeza de que este evangelho é ocidental? Sei que isto não se parece com o nosso cristianismo ocidental moderno. É muito diferente do que vivemos e pregamos nos anos 80 e 90. Serei o primeiro a admitir que deixei muito a desejar. Passei por situações na prensa de azeite nos últimos 10 anos que revelaram meu coração. Assim como Pedro, sofri ao ver as minhas promessas vazias e o verdadeiro estado do meu coração. Clamei ao Senhor em diversas ocasiões, pedindo a Ele para transformar o meu coração. Aprendi a ser grato pelo fortalecimento que resulta das provações. 1 Pedro 1, 6 ao 7. Cheguei a um entendimento mais claro da seguinte escritura. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1 ao 2. Amadurecemos em meio ao sofrimento. Não estou falando sobre o conceito religioso de sofrimento. Aceitar a enfermidade ou a pobreza como se elas nos fizessem conquistar algum crédito junto a Deus. Nem estou me referindo ao sofrimento decorrente da ignorância e de um comportamento descontrolado ou ímpio. Deus não é glorificado com isto. Os sofrimentos que encontraremos serão aqueles que Cristo experimentou, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4,15. O sofrimento que Pedro descreve é a resistência que uma pessoa enfrenta quando a sua própria carne ou aqueles que o cercam o pressionam para seguir por um caminho, enquanto a vontade de Deus o dirige para outro. Em momentos assim, a intimidação pode ganhar vantagem se não estivermos arraigados no nosso amor por Jesus. Assim como Pedro, quero seguir Jesus até aquele lugar no qual não vou simplesmente dizer que perderei a minha vida física por ele, mas onde aceitarei a morte da minha própria vida e desejos. Que somente ele seja glorificado. Isto é feito pela sua graça.
Ele dá a sua graça aos humildes. Tiago 4:6. Era por isso que Paulo podia dizer diante da perseguição: Eu me regozijo. Veja o que o apóstolo João disse sobre os que venceram Satanás. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. Ouvi este versículo ser citado muitas vezes, mas somente parte dele. Muitas pessoas param muito antes, elas deixam a última parte de fora. É esta parte que não é popular na nossa cultura ocidental. Jamais venceremos a batalha sobre a intimidação a não ser que nos recusemos a amar as nossas vidas até a morte. Se amarmos as nossas vidas, procuraremos salvá-las. Homens e mulheres de Deus, agora vocês conhecem a verdade. A única maneira de vencer a intimidação é perdendo a sua vida. Clamem a Deus enquanto leem. Não recuem, mas ousem crer. Peçam a Ele para encher o coração de vocês com este amor, o amor dele, o tipo de amor que nunca volta atrás. Peçam a Ele por sua graça para vencer os obstáculos que vocês enfrentam. Peçam a Ele para lhes conceder o privilégio de irem aos lugares difíceis. Orem para estar na linha de frente do que Ele está fazendo na terra. Não peçam uma vida de facilidades. Em vez disso, peçam uma vida que glorifique a Deus. E quanto a este? Vamos voltar ao momento em que Jesus estava preparando o café da manhã para seus discípulos depois de sua ressurreição. Jesus não entregou uma profecia abençoadora a Pedro depois do café da manhã, mas as palavras de Jesus continham a promessa de que Pedro venceria o seu maior medo, deixando de realizar os seus próprios desejos na sua própria força. Jesus disse que ele seria martirizado, perdendo sua vida por causa de sua lealdade a Jesus. Pedro conquistaria o que ele não seria capaz de enfrentar antes. Jesus viu o novo Pedro, aquele que ele se tornaria. Ele viu a obra completa. Pedro ainda não estava pronto. Depois de ouvir o que aconteceria, ele se voltou e viu o apóstolo João e perguntou a Jesus: E quanto a este? João 21:21. Pedro ainda estava se comparando aos outros. Basicamente, ele estava dizendo: Se eu tenho de passar por isso, o que ele tem de fazer? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Versículo 22. Em outras palavras, não importa, não se compare com os outros, apenas siga-me. Tantas pessoas medem suas vidas e ministérios pelo que os outros fazem e dizem. Você não quer se medir pelo padrão errado. Há uma grande diferença entre 1 centímetro e 1 quilômetro. A maioria das pessoas em nossas igrejas vive suas vidas como lhes agrada, na facilidade e no conforto. Quando nos comparamos uns com os outros, parecemos estar muito bem e muito mornos. É um falso consolo dizer: sou tão bom quanto todos os outros. O engano desta afirmação é acreditar que se você está bem, então eu estou bem. No entanto, temos um padrão, uma unidade de medida comum. Não usamos como padrão outros pregadores ou outras igrejas, nem os nossos irmãos e irmãs. O nosso padrão é Jesus. Ele não disse a Pedro para seguir João. Ele disse: segue-me. O caminho que Jesus percorreu foi um caminho de autonegação. Apenas desejar ou querer seguir Jesus não basta. Precisamos fazer isso. Leia a seguinte passagem. Então,
Convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Marcos 8, 34 ao 35. Observe que ele disse que tudo o que temos de fazer é desejar salvar a nossa vida, e nós a perderemos. Uau! Desejar as coisas que este mundo busca, mesmo que você nunca as obtenha, custará a sua vida. Entretanto, leia com atenção o que Jesus diz em seguida. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8, 35. Observe que ele não disse: quem desejar perder a sua vida por causa de mim. Desejar não basta. Pedro desejava seguir Jesus na noite em que o traiu, mas sua motivação não estava sustentada pelo amor de Deus ou pelo seu poder. Por isso, ele foi vencido. Examine o seu coração. Enquanto você lê, examine os seus motivos. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo ou deseja segui-lo somente se for dentro dos seus parâmetros? Você fica dentro dos seus próprios limites, longe da fronteira do autossacrifício? É possível que esses limites o afastem dos caminhos onde Jesus anda e finalmente venham a desqualificá-lo? Ver 2 Coríntios 13, 5. Para decidir se vamos ou não seguir Jesus, precisamos primeiramente saber o preço. Sim, é verdade. Haverá um preço. Isto requer nada menos do que toda a sua vida. Ouça Jesus definindo este preço para as multidões que desejavam segui-lo. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 ao 30, 33. Este é o preço de resistir até o fim. Acabamos de ler no livro de Apocalipse que aqueles que vencem não amam as suas vidas até a morte. Infelizmente, esta não seria uma descrição precisa da igreja de hoje. Eu poderia citar muitos exemplos de homens e mulheres cristãos que ainda são donos de suas vidas. Quando estava pastoreando, uma jovem senhora me procurou reclamando: Pastor John, tenho uma péssima autoimagem. Por favor, ore para que eu tenha uma autoimagem melhor. Olhei para ela e disse: Este é o seu problema. Ela ficou desnorteada. Esperava ter uma longa sessão de aconselhamento com uma oração no final. Ela esperava que eu fosse bondoso e meigo para que ela se sentisse melhor consigo mesma. Minha resposta chocou-a. Mas é a verdade que nos liberta. E não falar dos nossos problemas sem tratar das raízes deles. Eu a questionei: onde você encontra alguma referência na Bíblia que apoia a autoestima ou uma boa autoimagem? Jesus disse que para segui-lo você precisa morrer. Você já viu uma pessoa morta se sentar em um caixão e dizer: Ei,
Por que vocês colocaram esta roupa em mim? Não gosto dela. E por que vocês pentearam meu cabelo assim? O que as pessoas vão pensar? Eu queria mostrar a ela que a autoestima e que uma boa autoimagem não se encontram na Bíblia. Sentir-se bem consigo mesmo não é um requisito para amar e seguir Jesus. O foco daquela mulher estava no que é temporário e não no que é eterno. Não podemos servir a Deus somente quando nos sentimos bem com nós mesmos, quando estamos empolgados ou quando tudo acontece como esperamos. Poderíamos chamar as pessoas que se comportam assim de amigos só nos bons momentos. Ora, eles são cristãos só nos bons momentos. Eles não são sábios. Finalmente, eles terão de enfrentar algo que não vai se encaixar nos parâmetros deles. Isto pode acontecer a qualquer momento de sua caminhada. Se não estiverem preparados, desistirão. Eles podem ir à igreja, dar o dízimo e ofertas, falar em línguas e dizer as coisas certas, mas no coração abriram mão de buscar a Deus. O amor de Deus não tem limites. Se quisermos andar com Ele, precisamos remover os nossos limites. Um homem transformado. Quando olhamos para Pedro no livro de Atos, é difícil acreditar que ele é o mesmo homem, que se acovardou e negou Cristo diante dos servos. Depois de ser cheio do Espírito Santo, ele proclamou Jesus com ousadia e destemidamente como Senhor e Messias por toda Jerusalém. Ele foi preso e levado perante os líderes, os sacerdotes que haviam crucificado Jesus. Agora, não era diante dos servos que ele estava, mas diante do mesmo sinédrio que havia condenado Jesus. Ele olhou para eles e com grande ousadia declarou: foram vocês que crucificaram Jesus Cristo, o Messias, e não há salvação em nenhum outro além dele. Ver Atos 4, 8 ao 12. A ousadia de Pedro e João fez com que os membros do Sinédrio ficassem impressionados, e eles não podiam dizer nada contra a obra que Deus havia feito. Aqueles homens eram mestres que estavam no controle. Por isso, recorreram à intimidação. Eles disseram entre si: mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Atos 4:17. Lembre-se, aqueles líderes haviam acabado de crucificar Jesus, e Jesus já havia dito a Pedro que ele morreria como Jesus. Aquelas não eram ameaças sem fundamento, mas, mesmo diante da possível morte, Pedro e João declararam com ousadia: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:19 ao 20. Exceto por João, Pedro estava sozinho diante dos membros do Sinédrio. Não havia ninguém para impressionar ou para apoiá-lo. Mas agora ele tinha um tipo de ousadia diferente. Ela era alimentada pelo seu amor por Jesus. Ele e João foram soltos e se uniram aos discípulos, contando o que havia acontecido e as ameaças que lhes fizeram. Agora, veja o que estes homens pediram que Deus fizesse. Agora, Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Atos 4, 29 ao 30. Aqueles homens pediram a Deus para viverem mais experiências, exatamente como aquelas que lhes haviam causado problemas. Eles sabiam que pregar o Evangelho colocaria a vida deles em risco.
Mas eles continuaram a pregar, e Deus foi fiel para realizar grandes milagres. Eles não permitiram que o dom de Deus ficasse adormecido por causa da intimidação. Na verdade, o poder de Deus era tão forte que os enfermos eram levados para as ruas de Jerusalém e eram curados quando a sombra de Pedro caía sobre eles. Atos 5:15. O sumo sacerdote e os membros do sinédrio cumpriram suas ameaças. Eles fizeram com que os discípulos fossem presos. O sumo sacerdote disse: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Atos 5:28. Outra vez, Pedro respondeu com ousadia: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Atos 5, 29-32. Que coragem e ousadia! Os discípulos não seriam intimidados. Pedro já não procurava mais preservar a sua vida. Ele estava livre do egoísmo e cheio do Espírito Santo de Deus. O amor de Deus era abundante em seu coração. Assim como Romanos 5,5 diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Está claro que o Espírito Santo traz o amor de Deus para as nossas vidas, mas também está claro, com base em Pedro, que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Muitos cristãos querem o amor sem a obediência. Falar em línguas não garante que o amor de Deus permanece em seu coração. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única, de uma só vez. Não importa o quanto você conhece as Escrituras e o quanto você ora em línguas. Se você não está vivendo uma vida obediente diante de Deus, o seu amor se esfriará. Com cada desobediência, esse amor pode diminuir. Jesus disse que um sinal dos últimos dias seria que o amor de Deus se esfriaria no coração dos cristãos por causa da iniquidade ou da desobediência. Mateus 24:12. O amor a que Jesus se refere é o ágape. Somente aqueles que receberam Jesus possuem esse amor. É possível ser cheio, mas não ter o genuíno amor do Espírito. A obediência de Pedro e João lhes trouxe uma grande ousadia e encheu o coração deles de amor. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Atos 5, 40-41. Pedro e João não foram intimidados pelos líderes. Na verdade, eles estavam cheios de alegria. Aqueles eram dois discípulos muito diferentes daqueles que ficaram dormindo no jardim. Eles se alegraram por serem julgados dignos e por terem tido outra chance de demonstrar o seu amor e fidelidade. Pedro agora não amava afetuosamente apenas, mas também com todo o seu ser. O Livro dos Mártires, de John Foxe, relata que Pedro foi martirizado como Jesus dissera que seria. Quando estava para ser crucificado, conta-se que Pedro disse: não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu Senhor morreu. Então, eles o penduraram na cruz de cabeça para baixo.
Pedro deixou este mundo como um vencedor. Aleluia!